O universo de One Punch Man é muito rico, possuindo uma variedade enorme de personagens com características e poderes diferentes. Por esse motivo, o mangá acaba sendo bem complexo, contando com inúmeras curiosidades que você acaba nem percebendo quando lê ou assiste o anime. Então, já que estamos falando nisso, chega mais porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar 107 fatos sobre One Punch Man. E acredite, você nem se lembra da metade dos fatos que estão nesse vídeo. Mas enfim, vamos lá. 1. O Saitama teria sido morto pelo Homem Caranguejo caso o monstro não tivesse uma vida semelhante à dele. Quando o Saitama o encontrou, o Homem Caranguejo não matou ele por ter simpatizado com o protagonista, já que ambos tinham uma vida triste e sem sentido. 2. O Saitama não teria se tornado herói caso tivesse deixado o garoto do queixo com a covinha morrer. Quando o Saitama o avistou, ele quase deixou o garoto ser morto pelo Homem Caranguejo. Porém, ao contrário disso, ele arriscou a sua vida e salvou o garoto. Se tivesse deixado aquilo acontecer, o Saitama continuaria com a sua vida triste e sem sentido. 3. O Saitama consegue ficar sem respirar por uma boa quantidade de tempo. Humanos comuns podem ficar no máximo 2 minutos sem respirar, já o Saitama nos mostrou que supera isso quando foi até a lua e não demonstrou nenhuma dificuldade por não conseguir respirar. 4. O motivo da cabeça do Saitama não ter nenhum fio de cabelo é pelo fato de que ele treinou de uma forma tão rigorosa que todos os pelos de seu corpo acabaram caindo. 5. O autor de One Punch Man, One, criou o design bastante simplista de Saitama ao pensar em quantos heróis de aparência legal existiam. 6. O Saitama tem resistência a temperaturas incrivelmente altas. Ao longo de seu treinamento, ele abdicou de seu ar-condicionado para deixar o corpo mais forte. Isso acabou fazendo ele ter uma incrível resistência a temperaturas elevadas. 7. A força de Saitama é tão grande que ele consegue pular entre a lua e a terra com um único salto, como visto em sua luta contra o Boros. Ele conseguiu pular da lua até a terra em uma velocidade incrível. 8. O poder de Saitama é tão grande que com um único movimento ele consegue fazer o seu adversário sentir a morte. Um exemplo disso foi na sua luta contra um dos monstros na Casa da Evolução, que sentiu a morte a um palmo quando bateu de frente com Saitama. 9. A mosca foi a única criatura que conseguiu sair de um combate com Saitama, ainda saindo vitoriosa. 10. O Saitama é pobre. Sempre que ele está numa batalha, é comum vermos ele desesperado pela promoção do mercadinho. Isso significa que sua situação financeira não é das melhores, pois caso fosse boa, ele não precisaria ficar desesperado por uma mera promoção. 11. O nome do Saitama é uma referência à cidade natal do criador da obra. O criador de One Punch Man, chamado One, nasceu em Saitama City. Sendo assim, ele homenageou sua terra natal colocando seu nome no protagonista. 12. O hobby de ser herói que o Saitama possui é uma referência ao criador do mangá, que quando criança também tinha o hobby de desenhar e escrever seus próprios mangás. 13. Quando escrevia mangás por hobby, One já fazia algumas ilustrações de personagens do anime de One Punch Man, onde criava suas histórias com esses personagens. 14. Nesses mangás que ele desenhava por hobby, a gente pode ver que ele não tinha um traço nada profissional. E no mangá que nós conhecemos, que é desenhado pelo Murata, ele costuma fazer algumas referências ao estilo de desenho do One naquela época, que no caso são essas caricaturas que o Saitama e a Tatsumaki esboçam em alguns momentos. 15. Saitama costura seu nome na cueca. Ao longo do mangá sempre vemos que em sua cueca sempre tem o seu nome costurado em alguma parte. 16. As transformações do Boros são uma referência às transformações de Dragon Ball Z. Sério, vai me dizer que você não notou que essa coisa se parece com Super Saiyajin 3. 17. Um dos socos que o Saitama dá no final da abertura faz referência ao soco utilizado por Gon do anime Hunter x Hunter, que no caso é o seu famoso Joken Punch. 18. O Vacina Man é inspirado no Piccolo de Dragon Ball. O primeiro vilão da obra é uma referência ao design de Piccolo da Maiô. E para fechar, ele está atacando a Cidade Z, fazendo uma singela homenagem a Dragon Ball Z. 19. A camisa Oppai de Saitama é sobre mamilos. Na maior parte do tempo que está passando na rua, ele usa uma camisa com o nome de Oppai, que em japonês significa peitos. 20. O herói Smile Man é uma referência ao Chapolin Colorado. Quando estava criando os inúmeros heróis da associação, o autor da obra pesquisou os principais heróis de cada país do mundo. E aqui veio o Smile Man, uma referência ao Chapolin do seriado mexicano.
21. O poder do Puri-Puri Prisoner é uma referência ao anime Sailor Moon. O seu poder Angel Styler é semelhante aos poderes utilizados nesse anime. 22. Antes de se tornar um herói, Saitama trabalhava em um mercado convencional. Ele também costumava trabalhar meio período em festivais quando era mais jovem. 23. Profecias não são certeiras no mundo de One Punch Man. Quando Boros chegou ao planeta Terra, ele disse que buscava um guerreiro poderoso, que segundo uma profecia, seria o único capaz de vencer o Imperador Boros. A profecia também acrescenta que a luta entre ambos seria muito acirrada, só que diferente disso, a gente viu que o Saitama tinha o controle total da batalha a todo momento, e não passou nenhum aperto, algo que contradiz as palavras da profecia. 24. Além da centopeia anciã, existem outras centopeias no interior do planeta, sendo que algumas podem ser ainda maiores do que vimos na segunda temporada. 25. Sonic compra todos os seus equipamentos em lojas normais. O vilão que atinge a velocidade do som sempre usa equipamentos para o combate, mas apesar de ser um vilão muito forte, ele ainda compra os seus equipamentos em lojas convencionais. 26. As lágrimas do Genos são de puro óleo, pois boa parte do seu corpo é composto por um sistema cibernético. 27. Existe um deus no mundo de One Punch Man que empresta seus poderes para outras pessoas. Até o momento desse vídeo não sabemos quais são seus reais objetivos. 28. Tatsumaki foi vendida por seus pais quando ainda era uma criança. Por ter nascido com poderes psíquicos, os seus pais logo viram a oportunidade de vendê-la para cientistas, que ocasionalmente fizeram coisas absurdas com ela. 29. A Tatsumaki tem uma força que entraria na escala de nível Deus. Então, caso ela fosse uma vilã, essa garotinha iria representar uma ameaça para o planeta inteiro. 30. Tatsumaki tem medo de fantasmas. Apesar de ser a mulher mais forte do mundo, ela tem medo de criaturas sobrenaturais, visto que em um momento ela confundiu Saitama com um ser de um outro mundo. Por isso, ela acabou ficando nervosa e não conseguiu usar os seus poderes no careca. 31. Nos testes da Associação dos Heróis, os heróis fazem exames físicos para serem colocados em um ranking. 32. No caso do Saitama, ele tirou notas perfeitas em todos os testes, provando ser o homem mais forte que havia ali. Mesmo com tudo isso, a associação teve coragem de colocá-lo no ranking C. 33. Só de olhar para Tatsumaki, a gente percebe que os seus poderes não vêm por meio da sua força física. Sendo assim, ela acaba entrando na classe de heróis psíquicos, que são aqueles que fazem apenas testes envolvendo seus poderes telepatas. 34. Em todos os testes que ela faz, Tatsumaki tirou uma nota perfeita em todos. Porém, existe um teste que ela se saiu muito mal, que no caso foi o de vigor. E isso é compreensível de se imaginar, até porque seus poderes acabam forçando muito o seu corpo, fazendo ela ter um vigor ainda mais baixo. 35. Saitama e Genos já moraram juntos. Por ter o Carequinha como seu mentor, em algum momento eles dividiram um apartamento entre si. 36. Genos sempre usa roupas sem mangas para que as armas de seu braço possam ser ativadas, sem mesmo precisar rasgar sua roupa. 37. Durante a sua luta contra o Forest King, ele atualiza seu corpo para ter seu núcleo de energia exposto em seu peito, e seus braços são impregnados com um motor parecido de um foguete. 38. Genos é muito mais inteligente que o Saitama. No exame para se tornar um herói, ambos passaram em alguns testes. No caso de Saitama, ele foi muito mal na fase escrita, e por isso acabou indo para a classe C. Diferente disso, o Genos se mostrou impecável no teste, e acabou indo direto para a classe S. 39. Genos é tão rápido quanto a velocidade do som, visto que ele foi capaz de acompanhar o Sonic, um dos personagens mais rápidos da série, por um período de tempo considerável durante sua batalha. 40. As partes cibernéticas de Genos são alimentadas por um orbe em seu peito, denominado núcleo. Genos mostrou ser capaz de colocar seu núcleo no ombro, jogando toda a sua energia e seus feixes de calor. 41. A origem de seu nome, ciborgue demoníaco, vem de seus ataques agressivos, sem medo de monstros cruéis ou desastres. 42. Genos divide com Saitama os privilégios da classe S. Embora Saitama seja infinitamente mais forte que Genos, a sua classe na Associação dos Heróis é inferior à do Guerreiro Ciborgue, e, portanto, seus benefícios são inferiores. Genos sabe disso e por isso compartilha seus privilégios de herói de classe S com seu professor. 43. Genos é um ciborgue com tecnologias avançadas, porém mesmo com tudo isso, ele tem dificuldades para mexer em aparelhos eletrônicos, como celulares e videogames. 44. Genos faz referência a Street Fighter, um de seus golpes se chama Machine Gun Ball,
que é uma referência a um dos personagens de Street Fighter. 45. O corpo de Genos é totalmente coberto por partes robóticas, sendo que o seu único órgão humano é o seu cérebro. 46. Genos ainda pode comer. Mesmo que a única parte humana em seu corpo seja o seu cérebro, ele ainda tem a capacidade de comer. Isso acontece porque ele pediu para o Dr. Kusiano deixar ele com essa capacidade, pois isso o deixaria um pouco mais humano. 47. Mesmo que o seu corpo seja totalmente modificado, a sua aparência é totalmente condizente à que ele tinha quando ele ainda era um humano normal. 48. Genos pode ser uma dona de casa. Seu corpo é capaz de criar algumas ferramentas para o uso doméstico, como aspirador de pó, ar quente e outras coisas. 49. O Genos tem um diário para anotar todos os ensinamentos do mestre Saitama. Por admirar muito o homem mais forte do mundo, o Genos anota tudo o que ele fala em um diário, para que um dia possa se tornar tão forte quanto ele. 50. Murata já afirmou que se Saitama não tivesse atingido a lua quando foi arremessado para o espaço na sua luta contra o Boros, ele precisaria apenas soprar para se impulsionar de volta para a Terra. Mais tarde, podemos ver que essa ideia foi meio que reciclada na sua luta contra o Garou Cósmico, quando ele se impulsionou com o seu próprio peido. 51. Se você fizer o mesmo treinamento que Saitama fez por um período de 2 anos, você não vai ficar tão forte quanto ele, pois as leis do universo de One Punch Man são totalmente diferentes da nossa. 52. O nome de Garou significa lobo faminto, e isso até que faz muito sentido, pois ele é um vilão sedento por sangue de heróis. 53. A infância de Saitama e Garou foram bem semelhantes, porém devido às escolhas de ambos ao longo de suas vidas, eles tomaram caminhos completamente diferentes. No caso do Saitama, ele se tornou um herói, já o Garou acabou virando um vilão. 54. Se o Garou não mora em uma casa, como que ele faz as suas necessidades? Pois bem, segundo o autor, o Garou utiliza banheiros públicos, já que a sua vida é totalmente voltada para andar nas ruas e matar heróis. Matar entre aspas, né? 55. Garou foi o adversário que mais durou em um combate contra o Saitama, visto que nem mesmo o Boros aguentou por tanto tempo. 56. Ele foi o único monstro capaz de se esquivar dos chutes e dos socos de Saitama, pois graças às suas técnicas de artes marciais, ele consegue prever os ataques do seu inimigo. 57. Saitama nunca treinou técnicas de combate. A única coisa que ele fazia era treinamentos musculares, o que acabou dando ele uma incrível força. 58. Saitama pode ter uma desvantagem em combate, por não ser um ótimo lutador de artes marciais, porque em sua luta contra o Garou, em alguns momentos ele demonstrou dificuldades pelo fato de seu adversário ser mais habilidoso do que ele. 59. Mesmo com essa desvantagem, o Saitama conseguiu reverter a situação de uma forma muito rápida, pois em questão de alguns segundos no combate, ele logo se adaptou ao estilo de luta de Garou e se tornou um ótimo lutador. 60. Garou tem 18 anos de idade. Pois é, parece difícil de acreditar que esse carinha tem quase a mesma idade que você. 61. Nem mesmo o autor sabe quem venceria numa luta entre o Garou e Boros. Porém, ele acredita que o Garou sairia vencedor no combate corpo a corpo, por ser um excelente lutador. 62. A associação coloca Garou na classe de nível dragão, porém o mesmo discorda disso e afirma que é um ser de nível deus. 63. Garou sempre torcia para os vilões na sua infância, por achar os heróis muito chatos, já que eles sempre estragavam os planos dos vilões. 64. Apesar de ser um vilão que está sempre atrás dos heróis, Garou tem os seus princípios e valores morais, pois ele não chega a matar civis ou heróis. 65. Ele não se alia à associação de monstros. Essa é outra prova que ele tem seus valores morais intactos, porque apesar de ser fã dos monstros, o Garou não se interessa em entrar para a associação deles, pois o mesmo tem a noção que essa organização não traz nenhum benefício para o mundo, além de desgraça. 65. O próprio autor que desenha o mangá afirma que quando desenha os músculos dorsais das costas de Garou, ele se inspira na imagem de Bruce Lee, que também possui dorsais monstruosos. 66. Já que o seu nome significa lobo, o Garou usou um disfarce de lobo para lutar no torneio de artes marciais, que acabou fazendo jus ao seu nome de Lobo Faminto. 68. As ameaças de nível Tigre exigem que um herói da classe B seja convocado. Em alguns casos, eles são tão fortes que nem mesmo a classe B consegue dar conta, mas no geral o perigo que eles apresentam pode ameaçar um grupo de pessoas.
69. Quando uma ameaça está nesse nível, nem mesmo alguns heróis da classe S conseguem dar conta. Alguns bons exemplos são o Rei do Mar Profundo e a Mulher Mosquito, que nem o Genos conseguiu vencer. 70. A ameaça dragão requer uma boa quantidade de heróis da classe S, lutando lado a lado. Boros é um exemplo desse nível. Ele é tão poderoso que representa uma ameaça para várias cidades. Bem, ou possivelmente o Boros pode até estar transitando para o nível Deus, já que ele também representa uma ameaça para toda a vida existente no planeta. Outro exemplo de ameaça dragão é a Centopeia Anciã. Apesar de estarem em um nível assim, em ambos casos, eles foram derrotados por um único soco do Saitama. 71. A ameaça Deus coloca toda a humanidade em risco. Portanto, quando toda a humanidade pode ser dizimada por uma ameaça, ela recebe esse título. Até o momento não apareceu ninguém assim, mas quem sabe Deus ou Orochi possam representar esse nível de periculosidade. 72. Já no caso dos heróis, eles possuem 4 classes diferentes, que são enumeradas por rankings diferentes, onde inúmeros heróis estão dentro dessas classes. Basicamente existem o ranking C, B, A e S. 73. O ranking C é o mais fraco de todos, porém não se engane, porque eles têm um poder que supera o de qualquer pessoa normal nesse mundo. Geralmente eles fazem missões simples, de impedir furto ou de ajudar aqueles que estão necessitando. 74. O ranking B consegue ser bem mais forte que o anterior, onde os heróis possuem poderes que conseguem rivalizar facilmente com monstros de nível lobo. Já alguns dos mais fortes desse ranking superam os poderes de um monstro de nível tigre. 75. O ranking A é o segundo mais forte da associação, possuindo heróis mundialmente conhecidos e respeitados por seus poderes e feitos. Alguns conseguem até mesmo fornecer ajuda durante um ataque de nível dragão, já outros podem lutar com monstros de nível demônio. 75. O ranking S é o mais forte da associação dos heróis. Eles são o que a humanidade tem de melhor para oferecer. Esses heróis são geralmente chamados para combater os monstros mais fortes do nível demônio. Eles também são chamados para se unirem contra a ameaça de nível dragão, tudo com o intuito de impedir que diversas cidades sejam destruídas. Caso uma catástrofe de nível Deus apareça, eles serão o que a humanidade terá de melhor para combater. 77. O Atomic Samurai Kamikaze tem esse nome por conta da sua esgrima de corte de átomos. Então, por ter essa característica diferenciada, ele acabou recebendo esse apelido. 78. O Kid Imperial, apesar de ser uma criança, também é um professor nas horas vagas. 79. Grande parte das cicatrizes que Silverfang possui são derivadas do seu treinamento contínuo, onde ele passou anos tentando aprimorar a sua técnica, o punho esmagador da água corrente. E por ser difícil de dominar, ele acabou causando danos ao seu corpo. 80. Ele tem a segunda classificação de pontos dos heróis mais alta de acordo com a Associação dos Heróis. A sua pontuação é até mesmo maior do que da própria Tatsumaki, ele só fica abaixo do King. 81. A imagem de Watch Dogman passou rapidamente por uma tela da Casa da Evolução, o que pode significar que ele já tenha passado por ali. 82. Watch Dogman é inspirado no cão japonês Hachiko, um cachorro que é lembrado constantemente por sua incrível lealdade. 83. O monumento em que Watch Dogman fica parado por boa parte do seu tempo é próximo a uma estação de trem que é muito movimentada. Dessa forma, ele acaba se tornando uma das principais atrações do local. 84. A Associação de Heróis só foi criada depois que Agone, um grande empresário, soube que seu filho foi salvo por um homem misterioso. Ele percebeu que seria necessário haver um grupo de heróis focados em salvar a humanidade de qualquer coisa. Por isso criou o grupo dos heróis mais fortes da Terra. 85. Apesar de Blast estar no topo da lista entre os heróis mais fortes do mundo, King é considerado o homem mais forte do mundo. E isso acontece devido aos seus grandes feitos que facilmente o fazem ser considerado o homem mais forte do mundo. 86. Na primeira temporada, King tinha um rosto mais largo. Já na segunda, com a troca do estúdio de animação, seu rosto passou a ter uma característica mais fina. 87. O que King mais gosta na vida é paz e sossego, tanto é que ele só procura por isso. Porém, pelo fato de levar a fama do homem mais forte do mundo, o King acaba se tornando alvo de muitos vilões ao mesmo tempo. 88. Já em relação à fama, a gente pode notar que King odeia isso, pois acaba atraindo muita atenção e barulho.
algo que ele não gosta nem um pouco. 88. Mesmo sendo um herói de fachada, o King está constantemente treinando para manter seu corpo e mente fortificados, tanto que ele possui 2 hobbies, jogar videogame e fazer treinamentos. 90. King foi o único herói que matou o monstro por pura intimidação. Por ser um homem cujo poder é conhecido pelo mundo, ele se aproveita disso para intimidar os inimigos que tentam atacar. 91. Saitama não lembra do rosto de quase ninguém. Um dos problemas sociais que atrapalham Saitama com a Associação dos Heróis é sua dificuldade em lembrar os nomes e até mesmo os rostos de outros personagens, o que acaba o colocando em algumas situações embaraçosas. 92. Saitama teve que dedicar boa parte do seu tempo para controlar sua incrível força, pois por ser o homem mais forte do mundo, ele poderia facilmente machucar as pessoas ao seu redor no dia a dia. 93. O soco de Saitama é tão potente que pode ser comparado a uma incrível rajada de várias bombas atômicas sendo destruídas ao mesmo tempo. 94. Nem sempre só um soco funciona. Mesmo o personagem tendo a clássica piada de resolver todos os problemas com um soco, isso não significa que seja uma regra. Em alguns de seus vilões, ele necessitou mais de um soco para vencer, como no caso do vilão Boros e do Garou, que precisaram de um esforço a mais para chegar à vitória. 95. Saitama foi inspirado em um personagem de desenho. A aparência do protagonista foi inspirada no personagem infantil Anpan-Man, que é um dos mais populares animes infantis do Japão. 96. Boa parte da sua luta contra os homens subterrâneos é filler. Sim, a épica luta do primeiro episódio, que é conhecida como a mais bem animada do anime, tem boa parte de suas cenas filler. No mangá essa luta existe, porém em um tempo mais curto e menos detalhado. 97. O anime de One Punch Man foi produzido pela Madhouse. Essa é um dos melhores estúdios de anime da atualidade, produzindo clássicos como remake de Hunter x Hunter, Monster Kaiji, Death Note e entre outros animes. 98. O Kid Emperor é capaz de descobrir o nível de poder de alguém por meio de seu medidor de força. Porém, existem 2 ocasiões em que esse medidor não funciona. A primeira é quando alguém é forte demais, e a segunda ocasião é quando alguém é fraco demais. 98. Ele já tentou medir a força de King e Saitama ao mesmo tempo, porém não teve sucesso, devido às limitações do seu medidor. E eu acho que nem precisa dizer o motivo disso, né? 100. É dito que a força de Metalbat é tão grande que ele pode dar conta sozinho de uma ameaça de nível dragão. 101. Se a irmã de Metalbat não tivesse interrompido a sua luta, ele teria derrotado e provavelmente destruído o Garou com seu bastão. Essa informação foi confirmada pelo próprio autor da obra. 102. É dito que Porfoy tem um imenso exército robótico a ponto de bater de frente com a Associação dos Heróis. 103. Porfoy tomou posse da nave de Boros, levando ela para um local totalmente destinado para estudar a tecnologia da nave. 104. De acordo com Drive Knight, o Metal Knight tem o objetivo de controlar o mundo com seu exército de robôs. Porém, ele precisa primeiro enfraquecer a associação antes de concluir esse objetivo. 105. A Centopeia Anciã foi o primeiro ser a levar um soco sério do Saitama. Isso aconteceu não porque era necessário para derrotar a criatura, mas porque o Saitama estava irritado por ter perdido para o King no videogame dezenas e dezenas de vezes. 106. Tank Top Master é tão obcecado por treinamentos e músculos que ele odeia gorduras, carboidratos, poderes psíquicos e máquinas robóticas. 107. Boros foi o primeiro a resistir aos golpes do Saitama. Tudo isso por causa da sua incrível regeneração, que lhe concediam a capacidade de reconstruir o corpo após ser golpeado. Mas enfim, se você acompanhou todos esses fatos, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho e me compensa pelo trabalhão que foi fazer esse vídeo. Sério, deu muito trabalho, então se inscreva que isso ajuda muito. Mas enfim, obrigado por ter me dado essa sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.